Voltamos com o Tela 1 especial debate. O tema discutido hoje é as cotas raciais. Estamos aqui no estúdio com o presidente da União de Negros pela Igualdade ao Negro, Denis Denilton, e com o professor da Rede Pública de Ensino, Anderson Ferreira. Uma das principais vantagens das cotas raciais para negros é o incentivo ao estudo. Confira a história do Roberto Jardim, que a partir do benefício conseguiu concluir o ensino superior. Roberto Jardim fez cursinho para negros e entrou na primeira turma de cotas da Universidade Federal do Paraná em 2005. Acho que ser cotista racial não é ser menos que outros cotistas, que outros estudantes. Eu entrei pelas cotas e tive um bom desempenho, fiz intercâmbio, hoje tenho uma profissão, um trabalho e não me vejo menos que os outros alunos. Mas eu acho importante as cotas não só pela entrada no vestibular, mas é uma maneira também de que o Brasil pense que a inserção nossa na universidade tem uma significação maior. Não é um problema só de classe no Brasil, mas um problema de raça, um problema racial. Então as cotas, ela chamam atenção para a discussão racial. A gente somos cerca de mais de 50% de negros declarados na universidade e eu fiz a minha graduação sem ter um professor negro. Então, como dizer que não tem racismo no Brasil? Como dizer que as instituições não são racistas? Não sofri nenhuma situação de agressão, mas aqueles olhares de estranhamento em que você está na universidade, você está no restaurante universitário, você está em algum espaço em que o negro ele é minoria, é uma das formas do racismo velado que você sofre na universidade. Os estudantes negros não se inscrevem pelo sistema de cotas por medo de sofrer preconceito ao ingressar na universidade. Há um senso comum, que é o senso comum da mídia, e que é reproduzido nas escolas, infelizmente, de que as cotas você está roubando as vagas. Mas a gente sabe que desde os anos 60 tinha cotas para filhos de produtores rurais. Ninguém nunca falou nada, tem as cotas dos índios, é invisibilizado a problematização sobre isso, mas o problema é as cotas raciais, ou seja, uma vez que tem ela, a gente está tocando num ponto seria o calcanhar de um dos problemas invisibilizados do Brasil, que é a racialização das relações sociais. Admitir a necessidade de cotas é admitir que no Brasil há um racismo velado, institucionalizado, e que precisa ser discutido. Anderson, depois que a UFPR aderiu ao sistema de cotas raciais, houve um aumento de 4,5% de aprovação de alunos negros. Você não acha que devemos dar a chance também para esses negros estudarem, já que antes das cotas a presença deles na universidade era praticamente nula? Bem, eu considero que a chance deve ser igual para todos, independente de raça, como eu falei, que não vejo como raça, assim, nacionalismo, são todos brasileiros. E para mim é bastante óbvio o crescimento do número de negros, né? Vamos falar em negros, não gosto de falar da questão de raça, mas é bastante óbvio que o número tem aumentado porque se abriu a brecha para que eles tivessem entrado. Então, se não tivesse essa brecha aberta, lógico que não teria essa quantidade aumentada de negros na universidade, né? Mas eu vejo da maneira pior é que o governo não trabalha em prol para que isso seja alicerçado, né? Uma educação de qualidade nas escolas estaduais, como eu sou professor de escola pública, eu vejo que a qualidade é ruim. E ela é ruim para branco, para negro, para índio, para todos que estão presentes ali naquele contexto. E se nós tivéssemos uma escola de qualidade, né, voltada para a educação de prioridade, o acesso seria talvez até melhor, porque teria um número maior, não só uma cota de 20% para as cotas raciais, né? Seria de ampla concorrência. Então, se nós temos uma escola pública de boa qualidade, isso quer dizer que vai ampliar automaticamente o número de acessos, não só de negros, mas de todas as outras diferenças raciais que o povo gosta de falar, que eu não concordo. Outra coisa, segundo o sociólogo Florestan Fernandes, ser branco é considerado normal e ser negro não, porque eles sofreram muito preconceito e ainda sofrem. Você não acha que as cotas, de repente, é uma maneira de diminuir o preconceito que os negros sofrem? Não. Que nem o rapaz disse, às vezes ele até sofre mais preconceito por ter passado pela cota, né? E a questão do preconceito, eu vejo ela de maneira bastante ampla. O preconceito vai existir sempre.
Se nós resgatarmos a história toda da humanidade, desde o início teve preconceito, do rico para o pobre e assim por diante. Eu, cabeludo, barbudo, também sofro preconceito. Então o preconceito ele é bastante amplo. E a questão da cota, eu também vejo de maneira preconceituosa, quando você opõe essa divisão em relação à raça. Até enquanto nós tivermos índices de IBGE, mostrando a diferença de quantidade de negros que nós temos no país, quando nós não desmistificar isso, que nós somos todos iguais, claro que a necessidade desse debate vai permanecer por muito tempo, né? Inclusive os cadastros no emprego, na empresa que você entra, você vai preencher um cadastro pessoal, daí está escrito lá cor, né? Eu até passei na escola que eu leciono, né, em Almirante Tamandaré, e pedi um cadastro desse, eu xeroquei, até deixei ali, porque daí diz lá, cor. Eu risquei todos os quadrinhos, né? Eu sou branco, sou negro, sou índio, né? Daí tem a raça humana, quer dizer, eu não me vejo dessa diferença de raça, eu me vejo como igual, né? Enquanto nós batermos nessa tecla, quer dizer que nós vamos continuar por muito e muito tempo ainda debatendo esse assunto. Claro que é complexo você ver as pessoas todas iguais por causa do preconceito, né? Mas enquanto nós tivermos o preconceito aflorado na nossa comunidade, esse debate não vai parar nunca. Denis, o artigo 5º da Constituição fala de direitos fundamentais. Sim. E dentre eles o direito de igualdade. O ordenamento jurídico ele permite, no entanto, tratamentos desiguais com o intuito de buscar igualdade. Isto faz com que as cotas sejam legais. Né? Na tua opinião, até que ponto este tratamento desigual vem proporcionando uma igualdade no acesso à universidade? Até porque a questão da desigualdade, para você manter o equilíbrio daquilo que pede a Constituição e o ordenamento, você precisa aplicar uma política pública, uma ação afirmativa, né? Ou seja, a pessoa está desprovida das condições básicas para poder ter discernimento e decisão sobre a sua própria vida, o Estado tem que prover condições para que isso aconteça. Isso está previsto na Constituição Federal isso está previsto nas condições dos direitos humanos, do tratamento igualitário. Então, a questão do desnível se trata de uma política pontual, por isso que ela não é eterna, por isso que ela não se estende. E isso se mensura através de indicadores, certo? Ou seja, existe sim um preconceito que é uma doença, certo? Enraizada na Constituição, na organização brasileira, até porque os espaços decisórios, o espaço onde nós estamos definindo política, eles naturalizaram a questão do racismo, buscaram sustentar a sua projeção de mundo através de uma instituição ou de um ensinamento que não condiz com a realidade brasileira. Quando nós falamos aqui que são 51% da população brasileira entre negros e negras, nós estamos falando que também nós não nos vimos representados nesses espaços decisórios. E quando nós não nos vimos representados nesses espaços decisórios, quem sofre esta política é justamente aqueles que mais necessitam, certo? É justamente aqueles que mais precisam, que estão abaixo da própria pirâmide, que se a gente quiser conceituar aqui a questão por pirâmide, que é da miserabilidade humana. Quanto a isso, nós podemos pegar todos os indicadores, professor, e eu espero que nós alcançamos esse nível, certo, de concepção humana que você nos traz, que é derrotar o racismo na partir da perspectiva de que nós somos humanos. E é justamente por isso que eu estou aqui, para dizer que nós somos humanos, que nós somos brasileiros, que nós construímos a história desse país e por conta do princípio de igualdade nós precisamos nesse exato momento de olhar, certo, e de estabelecer algum tipo de política e ação para que essa população desprovida possa estar num espaço igualitário, não de disputa,
porque aqui nós não estamos disputando entre brancos e negros, tendo em vista que todos nós aqui temos o sangue negro, temos o sangue indígena, temos o sangue europeizado. Nós estamos aqui definindo o seguinte, a questão da brasilidade, como o professor colocou. E para definir a questão da brasilidade, nós precisamos assumir a nossa africanidade. Nós precisamos assumir aquilo que nós somos da população indígena, certo? E aí sim, certo? Isso se destaca no princípio da cor, certo? Por que princípio da cor da pele? Porque é ela que distancia, certo? É ela que criminaliza, é esse olhar que dificulta os nossos relacionamentos, o nosso entendimento, né? Mas a partir do momento que você fala da cor, você já não está se vendo diferente? Sim, né? Sim. Então, Sim. como é que você... não é que esperar uma igualdade, professor, se nós estamos vendo diferente? Não é que eu estou me vendo diferente. Nós somos professores aqui da rede pública, 2 colegas, certo? Eu sou professor de filosofia, professor de português, meu amigo. Nós não nos vemos como diferentes, nós já chegamos na condição de estabelecer uma comunicação, de entender a brasilidade. No entanto, a sociedade constituída por um movimento capital terrível, certo? Aonde uma pessoa pega e chama o outro de macaco, aonde a outra pessoa diz o seguinte, não, você não pode entrar aqui, você é filha da empregada doméstica, isso sim criminaliza, certo? Esse olhar que dificulta o acesso, inclusive em redes bancárias, em espaços decisórios, até mesmo em telefonias, isso é gravíssimo. Mas por exemplo... Então, o que nós podemos fazer, tanto eu, professor de filosofia, o senhor, professor de português, para poder derrotar esse olhar criminalizado sobre a questão da cor de pele? O assunto é complexo, tanto que o acesso à universidade pelas cotas não inibe essa visão, né? Não inibe essa visão. E quando nós vamos conseguir chegar a esse ponto aí que nós esperamos, nós almejamos, eu vejo um futuro muito longo. Aí eu posso ajudar também, porque assim, é bom deixar aqui bem explícito. A Lei 12.711, de 2012, a Lei de Cotas, e isso eu preciso deixar muito bem pontuado, ela determinou que 50% das vagas das universidades públicas fosse para alunos oriundos da escola pública. E o pessoal costuma sempre dizer cotas raciais. É verdade. Quem iniciou o debate de cotas fomos nós. Isso é verdade. Mas em nenhum momento nós iniciamos o debate dizendo vamos separar entre negros e brancos. Porque se assim nós o fizéssemos, seria muito mais fácil nós dizermos o seguinte, olha, vamos fazer como nos Estados Unidos, estudei lá, e é muito mais simples. Temos 104 universidades negras nos Estados Unidos, trocentas igrejas evangélicas negras. Então era muito fácil. Pessoal, vem cá, nós somos 51%, vem cá. Vamos fazer aqui a nossa universidade, o nosso campo de futebol e está tudo certo. O princípio do movimento negro nesse país, embora seja ideológico de tudo quanto é forma, é o princípio da igualdade, certo? E mais ainda da igualdade, da própria questão da miscigenação, a verdadeira miscigenação que passa por esse princípio, professor. Certo? Então, assim, lei de cotas é a lei que estabelece 50% de vagas de escola pública. Nós vamos dar um breve intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta com essa discussão. E as ações afirmativas são medidas temporárias e especiais e no próximo bloco é disso que nós vamos falar.